Investidores, Bitcoin abrindo a semana em alta e sinais interessantíssimos estão sendo dados por uma série de indicadores, não só indicadores da análise técnica, mas indicadores on-chain também, e todos eles estão apontando para uma única direção, que é para cima. O Bitcoin, investidores, pode estar iniciando um movimento que deve levá-lo lá para casa dos 150 mil dólares. Nesse momento, ele ainda está sendo cotado aos 84 mil dólares. E é bem verdade que o BTC ainda segue sofrendo aqui com essa resistência dessa reta descendente, né, diagonal, e veja que o Bitcoin está ali tentando romper essa linha de tendência de baixa nesse momento. Já é o sexto teste que o Bitcoin vai fazer para tentar romper essa região. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. A expectativa é que com o ambiente de mercado de momento, essa semana parece oferecer para o Bitcoin a condição para que ele rompa essa região de resistência. Isso, somados aos sinais que a gente vem tendo nos indicadores, deixa para a gente uma perspectiva de que movimentos de alta devem acontecer para o Bitcoin e esses, pelo que a gente está observando nos últimos dias do mercado, isso deve impactar o mercado de altcoins também. A gente tem no Awesome Oscillator uma indicação de compra que dá para ser dada. Esse não é um indicador que costuma errar duas vezes. Essa indicação de compra para ser dada em um momento de rompimento de linha de tendência de baixa é um sinal de alerta para a gente. O MACD, dentro do time frame de 3 dias, já está dando um sinal de compra exatamente hoje, tá? Hoje, um sinal de compra dentro do time frame de 3 dias do MACD, com o cruzamento das duas médias exponenciais. E o Bitcoin lá, testando aquele nível super importante dentro do gráfico de preço. A gente presta atenção em tudo isso. Dentro do time frame semanal também, a gente tem aqui a segunda semana consecutiva com as barrinhas do histograma se apresentando de uma forma mais clara, né? E retraindo, né, investidores? Mostrando pra gente que toda essa pressão de venda que o Bitcoin sofreu desde 20 de janeiro para cá está, sim, perdendo força. Os indicadores passam a mostrar isso em um momento decisivo, um momento importante, um momento em que o Bitcoin testa uma faixa de preço absolutamente relevante para o curto prazo. E aí a gente tem também o Hash Ribbons, que desses indicadores aqui é aquele que eu considero mais poderoso. Veja que todas as vezes que a gente teve bolinhas azuis nesse indicador, que estava mostrando para a gente compra, ó lá, buy, compre, ou compra, a gente teve o Bitcoin basicamente formando fundos e um sinal foi dado já na semana passada, o indicativo de que a gente pode ver o Bitcoin de fato formando fundo, acumulando para ele disparar novamente, tá? Veja que esse sinal foi assertivo, o Bitcoin formou o fundo, esse sinal foi assertivo, o Bitcoin estava em pleno movimento de alta, iniciando o movimento de alta. Esse sinal aqui também foi assertivo, o Bitcoin estava basicamente acumulando para romper a máxima histórica no ciclo passado. Esse sinal aqui também foi muito assertivo, a gente ainda teve um movimento de alta muito interessante que aconteceu depois que o sinal foi dado, o Bitcoin foi bater 69 mil dólares, a máxima histórica do ciclo passado. Aqui também, sinal dado. Já mostrei para vocês em algumas oportunidades, todas as vezes nesse ciclo que o Hash Ribbons deu esse sinal de compra, eu mostrei para vocês, né? Todas essas oportunidades aqui. Veja, dessa oportunidade, sinal de compra dado, fundo formado. Aqui também, sinal de compra dado, um fundo que foi se formando ali, né? Aqui também a mesma coisa, vocês podem ver que não demora muitas semanas para o mercado, para o Bitcoin andar e para o mercado explodir depois que um sinal de compra é dado com o Hash Ribbons. Aqui também, um sinal de compra dado, logo o preço formou um fundo. O preço costuma formar fundo na região, né, em que a gente tem o sinal do Hash Ribbons sendo dado. Aqui também, nessa última semana, um sinal dado. Eu mostrei isso para vocês e eu acredito fortemente que a gente está vendo o Bitcoin agora já em um processo de acumulação que vai levar ele a um rompimento dessa LTB para que ele possa voltar a escalar novamente, tá, investidores? E essa escalada é esperada muito em função desse outro indicador aqui, ó. Esse aqui é basicamente o M2 global, né? É um indicador que mostra pra gente a disponibilidade de dinheiro no mundo medida em dólares e, enfim, já mostrei para vocês aqui a correlação atrasada que o Bitcoin tem com esse indicador. A gente já tem aqui uma escalada acontecendo no M2 global desde lá de janeiro, justamente quando o Bitcoin formou o seu topo, né? E essa correlação atrasada indica pra gente que sim, o Bitcoin está em vias de iniciar um movimento impulsivo de alta que vai corrigir para cima essa correlação aqui com o M2 global, tá? E
esse padrão que o Bitcoin vem apresentando nessa fase do ciclo é muito similar a esse padrão que foi observado lá entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, que foi uma acumulação lateral que o Bitcoin teve em um movimento impulsivo que tirou ele de 24 mil e levou ele para 73 mil dólares. E a gente está vendo esse padrão se repetir, só que dessa vez tirando o Bitcoin dos 49 mil dólares, acumulando no meio do caminho, para levar ele lá para a região dos 149 mil dólares. Ah, não, Adriano, 149 mil dólares é muita coisa, sair de 74 para ir pular lá para 150, não, isso não é uma coisa que o Bitcoin é capaz de fazer. É sim, cara. Veja aqui que ele não precisa nem de muito esforço, basta que ele repita uma frequência de alta como a 3, como essa daqui, ou como a 5, que foi a mais forte do ciclo até agora, e isso vai levar o Bitcoin lá para uma casa de 150, 167, 170, quase 170 mil dólares, tá? Então o Bitcoin acumulando para realizar um novo movimento de impulso. E é claro que volatilidade pode acontecer, a gente não está aqui falando que no curtíssimo prazo, amanhã, depois, esse movimento já vai estar se concretizando de forma ascendente. O Bitcoin é um ativo muito volátil, não se iluda achando que o preço vai seguir em uma direção única sempre. Então pode ser que a gente tenha oscilações, algumas quedas ainda, algumas volatilidades, algumas liquidações, né? Mas o indicativo cíclico é que nós estamos prestes a viver uma nova fase de alta para o Bitcoin. Eu quero deixar o convite para você que chegou aqui no canal pela primeira vez, se inscrever, ativar o sininho de notificações para você fazer parte da comunidade de investidores que mais cresceu no YouTube nesse último período de um ano. A gente está chegando em 50 mil investidores aqui no canal. E vocês que já acompanham nosso conteúdo e que curtem as análises diárias, eu convido vocês a conhecerem o nosso programa de membros, clicando no botãozinho Seja Membro. Sendo membro, você vai ter acesso às nossas lives exclusivas, conteúdos exclusivos, séries e programas quase que diários que a gente tem. Hoje mesmo eu já soltei aqui um Café com Bitcoin bem completo, 44 minutos de análise repercutindo o momento de mercado e também o derretimento da mantra, né, investidores? Derreteu 90%, sendo membro você Pro ou Max, você vai receber o passe para entrar para a nossa comunidade fechada dentro do Telegram, onde a gente aborda todos os assuntos mais importantes para o investidor. E também, passando a ser membro agora, você vai concorrer a todos esses prêmios em um grande sorteio que a gente vai fazer nesse mês de abril. Uma Trezor Safe Tree será sorteada para um Felizardo, um membro Felizardo, que vai receber também o curso do básico ao avançado para aprender a usar a Trezor. E uma pena, né, investidores, o que aconteceu com a mantra, um mega derretimento, várias acusações de que os desenvolvedores fraudaram o mercado, né, em uma ação orquestrada que fez com que em um horizonte temporal de 4 horas o token sofresse uma desvalorização na casa de 90%. Sendo bem sincero, eu acho que esse projeto vai sofrer uma grande crise de credibilidade. A gente abordou e cobriu esse evento com as informações que a gente tem de uma forma muito mais detalhada no Café com Bitcoin dos membros de hoje, né? Então essa análise já está mais disponível, mas só dando um overview aqui para vocês que acompanham as análises públicas. É uma pena o que aconteceu. Esse é o risco de você investir em um projeto que tem um vesting tão comprometido, com tanta concentração em um participante, né, dentro do projeto, que no caso são os próprios desenvolvedores, que pelas informações que a gente tem, eles detinham 90% dos tokens, e aí alguma discordância rolou, a gente não sabe ainda o que aconteceu, a gente vai ter mais informações como desenrolar aí dessa apuração que vai ser feita. Os caras simplesmente dumparam o token, que tem várias comunidades aqui do Brasil, né, de investidores, até criadores de conteúdo que apostavam muito na mantra, falavam muito da mantra, então tem bastante gente sentindo uma dor profunda nesse momento. Eu lamento muito, nunca tive exposição em mantra, nunca falei muito de mantra. O vesting nunca me agradou, né, investidores? E esse é um bom momento para a gente lembrar que investir em criptomoedas é uma atividade extremamente arriscada. Nunca na internet eu vendi ilusão de que isso aqui é dinheiro fácil, né? Então você tem que estudar bastante antes de ter exposição em uma criptomoeda. Olha lá, investidores acusando a equipe de um golpe bilionário, né? E se de fato um golpe aconteceu, que esses caras sejam punidos, né, investidores? Que todos eles vão para trás das grades aí, porque, fazer isso isso aqui gera uma crise de confiança muito grande dentro do mercado cripto, né? Isso não é bom para o mercado. A Mantra era um projeto que tinha 5 bilhões de valor de mercado, Os caras fazerem uma coisa dessa é realmente um crime financeiro, né? E dá uma olhada na rentabilidade dos projetos do nosso relatório Smart. A gente sobreviveu a toda essa turbulência do mercado com belíssimas rentabilidades, né, investidores?
E fica aqui também o toque que você precisa investir em ativos, tem que estudar bem o ativo antes de você ter exposição. A gente já tem 1 ano e meio de projeto de relatório Smart, a gente não teve um problema sequer com qualquer cripto selecionada, né, qualquer cripto da nossa seleção. Eu deixo o convite para vocês conhecerem o nosso relatório. Com ele você vai ter acesso à nossa seleção de criptoativos e, cara, o passo a passo, o guia do básico ao avançado para você conseguir ter sucesso nesse mercado. Então, o link está na descrição para você conhecer o relatório, que segue sendo aí um sucesso e resistindo a todas as crises que o mercado passou durante esse período de 1 ano e meio. Realmente é um projeto antifrágil. E aí, dentro do Bitcoin aqui, investidores, ele já subiu mais um pouquinho. A minha expectativa real é de que a gente faça o rompimento dessa linha de tendência de baixa que está segurando o preço do Bitcoin, para a gente ver então o BTC testando esse último topo que ele deixou nos 88 mil dólares. Fica com esse número na cabeça, 88 mil dólares é um número importante. Romper os 88 mil dólares vai desconfigurar a tendência de baixa que a gente vem desde lá de 20 de janeiro, uma tendência de baixa secundária, a tendência primária do Bitcoin é de alta, certo? E isso, certamente, o rompimento desses 88 mil, certamente vai colocar o mercado em uma outra frequência, o otimismo vai voltar com tudo, e aí a gente vai viver novamente um novo período que eu acredito que dessa vez deve impactar o mercado de altcoins, que está respondendo bem. Quando a gente olha o par das altcoins contra o BTC, a gente já vê aqui um cenário mais interessante, a grande maioria tendo performances superiores à performance do próprio Bitcoin. Então, Bitcoin escalando para os 150 mil dólares deve gatilhar aí um movimento que pode levar a dominância do BTC finalmente a iniciar o seu ciclo de baixa dentro desse ciclo. Isso vai acontecer em algum momento e quem seguir acreditando na tese certamente será premiado. E a gente vai seguir em frente aqui no canal, amanhã tem análise nova. Seja membro para ter acesso às análises mais completas e mais densas do mercado e também para entrar para a nossa comunidade fechada. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like para que esse conteúdo chegue a mais investidores. Seguimos em frente, um abração e até mais.